Mais uma vez, uma boa noite a todos que estão aqui no salão do Centro Espírita Vinhas do Senhor, Pouso Alegre, Minas Gerais, e também todos aqueles que estejam nos assistindo ao vivo através do Facebook e mais tarde no YouTube. Primeiramente, vamos rogar a Deus, nosso Pai, Senhor das nossas vidas, que abençoe a nossa reunião, que abençoe os nossos propósitos, permitindo que os bons Espíritos nos intuam, nos inspirem, para que possamos fazer o melhor, para que possamos aproveitar esses momentos que nós vamos passar juntos. Que as leituras, os comentários possam ser de utilidade para todos nós que estamos aqui. Então, que o Senhor da vida nos abençoe a todos. O tema da nossa reunião da noite de hoje é auxílio do invisível. Todos nós precisamos de auxílio. Nós vivemos num mundo de provas e expiação. Um mundo onde existe mais mal do que bem ainda. Mas já estamos a caminho do mundo de regeneração. Mundo esse onde o bem suplanta o mal. Então aqui, como disse Jesus, ele fala: na vida só tereis aflições. Mas diz também: tenham bom ânimo. E a vida nossa é feita de aflições. É só nós observarmos como é a nossa vida. Eu observo um casal, casamento, de repente a mulher engravida. Começam as aflições. Será que vai ser menino ou menina? Será que vai vir perfeito? Agora vamos ter que preparar os enxovais. Agora vamos ter que fazer o pré-natal. E quanto mais o tempo vai passando, mais as preocupações vão chegando, né? Até que a criança nasce, né? E as aflições começam. As noites sem dormir, né? As idas nos médicos, as vacinas intermináveis, né? Então, a nossa vida é assim. A criança começa a caminhar, a cair, né? A falar, depois vai para a escola. A gente preocupado com as companhias. Chega na adolescência, então a preocupação aumenta, né? Então a nossa vida, se a gente olhar, ela é cheia de aflições. Mas faz parte da nossa vida. E nós temos que enfrentar. E, além de tudo isso, a nossa vida, nós não estamos aqui jogados ao acaso. Viemos para cá mediante um planejamento reencarnatório. Então tem coisas que vão acontecer na nossa vida. Às vezes uma enfermidade, a perda de um ente querido. São coisas que vão acontecer na nossa vida. Então, muitos de nós, isso já vem de milênios. Sempre pedimos auxílio. Nós acreditamos que no mundo invisível alguém nos vê. Alguém vela por nós. Nós acreditamos em Deus, nosso Criador, nosso Pai. Nós vimos que Jesus veio à Terra há 2000 anos passar ensinamentos. A gente sempre fala que tudo aquilo que nós precisamos para a nossa evolução está lá nos ensinamentos de Jesus. O Evangelho é o manual do usuário. Quando nós compramos um aparelho, tem sempre um manual que nos ensina como lidar com ele. O Evangelho é o nosso manual do usuário. Tanto que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que me segue jamais andará em trevas. Mas ele nos enche de esperança quando ele fala: vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados.
O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O que é o jugo de Jesus? É o que ele ensinou. Se nós seguirmos aqueles ensinamentos de Jesus, o fardo fica mais leve. A gente aprender a perdoar, a ser tolerante, a ser paciente, a ser honesto, a ser fiel. Nós vamos viver mais tranquilos, a fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Essa é a regra de ouro. Fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Se nós fizermos isso, nós vamos ter mais paz, mais tranquilidade. Tem pessoas que não acreditam no auxílio do alto. Falam, não, eu estudo, eu me esforço, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ajuda de ninguém. Mas isso é um ledo engano. Tem uma passagem evangélica que fala, ajuda-te que o céu te ajudará. Observamos uma pessoa que estuda bastante, que preparou para o concurso, que se preparou para o vestibular, vai para a prova. Né? Então aquela pessoa acha que que ele não precisa de ninguém. Lê do engano. Ele pode estar com a matéria na cabeça, preparou maravilhosamente bem, mas algumas coisas podem acontecer nesse dia. De repente o relógio não desperta. De repente ele vai tirar o carro da garagem e a bateria foi para beleléu, não pega. De repente ele está dentro de um ônibus e o ônibus quebra. De repente ele pode ter um desarranjo gastrointestinal naquela manhã. De repente, na hora da prova, dá o branco, o famoso branco. Então, essa é a forma que a espiritualidade nos ajuda, para nos tranquilizar, para tudo ocorrer bem naquele dia. E essa ajuda ocorre. Às vezes eles não vão nos ajudar a fazer a prova por nós, isso não vão fazer. Mas eles nos protegem, eles nos amparam, eles nos deixam mais calmos. É uma ajuda, que a gente nem percebemos, mas é uma ajuda. Então a ajuda sempre ocorre. E todos nós, em um dado momento da nossa vida, nós pedimos ajuda. A oração é a nossa ligação com Deus. Buscais e achareis, pedis e obtereis. Tem outra passagem que fala, tudo aquilo que pedirdes pela oração, credes que obtereis. A ajuda sempre ocorre, gente, sempre ocorre. E às vezes a gente nem percebe quanto nós somos ajudados pela espiritualidade. Tem uma passagem no Livro dos Espíritos, questão 459, fala que pergunta se os Espíritos influem nas nossas ações, nos nossos atos. Eles falam lá que ajudam tanto que frequentemente são eles que nos dirigem. Mas dirigem não fazendo por nós, nos dando intuição, nos dando inspiração. E nós temos o livre-arbítrio de seguir a intuição, a inspiração. Seguimos se quiser. Nós temos liberdade para... A vida é feita de escolhas e consequências. Muitas vezes nós somos inspirados a não fazer uma coisa, mas teimamos e fazemos. Depois dá errado. É aquela inspiração que nós recebemos. Então, gente, nós sempre precisamos de ajuda. As casas religiosas, os templos, estão cheios de pessoas ali pedindo. A espiritualidade nos fala que pela oração nós podemos pedir, louvar e agradecer. Mas a coisa que nós mais fazemos realmente é pedir. Quantas pessoas vão nas casas espíritas, nos templos de Umbanda, nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas, pedir aos santos da sua devoção, ao espírito da sua devoção, o seu guia espiritual, para ajudar a próprio ou ajudar alguém. Nas nossas reuniões aqui, nós temos um momento que nós fazemos vibrações
para as pessoas que estão doentes, para as pessoas que nos pediram, ou que se não pediram, mas nós sabemos que estão precisando. Também é uma passagem evangélica que fala, orais uns pelos outros. Então nós sempre precisamos de ajuda, sempre, sempre. E hoje a nossa mensagem ela é baseada numa instrução que está no livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria do Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier. E o nome da mensagem é exatamente esse, Auxílio do Invisível. Aí depois nós vamos contar alguns casos, como é que ocorrem essas ajudas. Então vamos lá. Vamos fazer a leitura da mensagem. Então, vamos lendo e comentando. Essa mensagem é baseada numa fala do Evangelho que está no Atos dos Apóstolos. Foi escrito por Lucas. Lucas era médico, não foi discípulo de Jesus. E o que ele escreveu baseado nas conversas que ele teve com Pedro, com Paulo, com Maria, mãe de Jesus. E essa passagem, que está lá no Evangelho, os Atos dos Apóstolos, é muito interessante de se ler, porque ali tem muita passagem de mediunidade, de fenômeno mediúnico. Essa é uma delas. Essa passagem, então, ela vem dizendo o seguinte, ó, e depois de passarem a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Então vamos explicar isso aqui mais ou menos. Quando Jesus foi para o mundo espiritual, os discípulos criaram em Jerusalém a casa do caminho. Ali foi a primeira igreja. Tiago, irmão de João, uns falam que era irmão de Jesus, tinha dois Tiago, né? Foi o diretor dessa casa. E passados alguns tempos, Herodes começou a perseguir os cristãos e mandou prender Tiago, e Tiago foi morto, passaram ele a fio de espada. Passado mais alguns tempos, ele mandou prender Pedro. Pedro estava preso. E lá na Bíblia consta que ele estava preso, amarrado por uma corrente, nos dois braços, 2 soldados ao lado, e depois tinha uma porta onde tinha mais 2 guardas, depois mais 2 guardas, e depois uma última porta. A gente imagina uma penitenciária, né? Como é que é uma penitenciária? Tem várias portas, né? Até para efeito de segurança. Se o elemento passar por uma, tem outra, até que ele saia na rua. Então aconteceu o seguinte, Pedro estava lá, de repente, Pedro ia ser levado a público por Herodes no dia seguinte. E aconteceu que, de repente, Pedro é acordado no meio da noite por um anjo. Fala um anjo, para nós espírito, que tocou nele, mandou ele calçar as sandálias, colocar a capa e o seguiu. Na mesma hora, o Pedro se assentou na mesa e notou que as algemas tinham partido. E Pedro vestiu a capa e seguiu atrás do anjo. Provavelmente os soldados estavam todos dormindo. E as portas foram se abrindo. A última porta da rua abriu por si mesmo. E aí o anjo caminhou com Pedro por mais um trecho na rua e desapareceu. Deixou Pedro senhor de si, com seu livre-arbítrio para decidir para onde que ele ia. E Pedro então se dirige para a casa de Maria, mãe de Marcos, de João Marcos. Chegando lá, o pessoal estava reunido, fazendo oração aos céus, pedindo por Pedro. E Pedro bateu na porta e uma serva estava lá dentro, escutou, saiu, ouviu a voz e falou, é Pedro. Mas ficou com medo de abrir a porta. Voltou lá, falou para o pessoal, gente, Pedro está aí. Daí, você está ficando doida. Pedro está aqui. Se não for ele, é o seu anjo, quer dizer, é o seu espírito. E aí foram lá abrir a porta, era Pedro. E aí Pedro narra, então, como é que ele foi libertado da prisão pelo anjo. Está aqui nos Atos dos Apóstolos, essa passagem. Então, é um ato mediúnico. Apareceu um espírito e libertou Pedro lá. Mas nota aqui que aquele espírito fez tudo. Libertou Pedro
caminhou com ele até a rua e depois falou, agora é contigo. Não ficou, ó, você vai seguir para tal lugar, lá você vai fazer isso, não nada disso. Caminhou com ele, ó, viu que ele estava em segurança, o espírito sumiu. Isso serve de exemplo para a gente. Vamos lá, vamos ler a leitura. Os homens, no caso nós, né, esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Nós queremos, se de preferência, para ontem. Quantas pessoas vêm num centro espírita e querem tomar um passe e sair curado, sair resolvido o problema dele? Muitas pessoas, né? Não importa o nome pelo qual se designe este amparo. Não interessa quem foi que amparou. Se foi um santo, se foi uma santa, se foi um espírito, o Espírito Santo, não interessa, né? Então ele fala que, na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias. E nos círculos protestantes, por manifestação do Espírito Santo. Aqui não fala a Igreja Católica, mas a gente, mesma coisa, católica, os santos, Maria, Jesus, né? As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. Todo mundo pede. O essencial é receber ajuda. Todo mundo pede. E nós devemos pedir. Nós devemos pedir mesmo ajuda. É um direito que nós temos que pedir. No entanto, agora começa a falar de Pedro. A contribuição recebida por Pedro no cárcere representa a lição para todos nós. Pedro, sob cadeias pesadíssimas, vê aproximar-se o anjo do Senhor que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão. Caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário, que é o anjo, o espírito, o mensageiro, né, tudo faz, afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Então, o anjo deixou por conta dele, a partir de agora é contigo. Já fiz a minha parte, ajudei, né? E aí, para terminar, ele fala, essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. Então, a ajuda, às vezes, não ocorre na hora. Às vezes demora um pouco. A gente pede para hoje, mas demora um pouco. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender. Nós estamos aqui para aprender. Por isso que os espíritos não podem fazer por nós. Por isso que o professor não pode fazer prova para o aluno. Ele ensina a matéria, mas no dia da prova ele não entrega para o aluno a prova e as respostas. O aluno tem que fazer a prova. Então nós estamos aqui para aprender. A finalidade da nossa vida aqui na Terra é aprendizado. A Terra é uma grande escola. E se nós não procurarmos aprender, nós não evoluímos. Por isso que a lei do trabalho é uma lei fundamental na nossa vida. É através do trabalho que a gente aprende. Tem um amigo que fala o seguinte, muitas pessoas acham que evoluir é ser bonzinho. Acham que evoluir é dar coisas para os outros. Isso faz parte da vida, é bom isso aí. A gente ser bom, a gente ajudar os outros. Mas evoluir é adquirir habilidades, é aprender. A gente tem que procurar aprender. Quanto mais você aprende, melhor para a gente. Tanto é que tem um ditado popular que fala assim, fala que na nossa cabeça cabe tudo. Nós temos que estar sempre aprendendo do começo até o último dia da nossa vida.
Nunca podemos parar de aprender. E é bom para nós. Quanto mais aprender, melhor. E ele prossegue, né? Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho. Então, gente, o que ele fala aqui? Que nós não podemos nos viciar em só pedir, pedir, pedir. Que muitas coisas que nós podemos decidir por nós próprios. Não precisamos de ajuda espiritual. Tem pessoas que viciam, tudo que ele vai fazer, vou pedir para o meu anjo da guarda me ajudar. Eu vou dormir essa noite, vou pedir para o meu protetor me inspirar. Né? Ou vai nas determinadas casas espíritas, um bandista, um candomblé, vai consultar os guias para saber se ele deve casar ou não, se ele deve ir para aquele emprego ou não, se ele deve comprar aquele carro ou não. Tem coisas que nós já sabemos, nós temos que tomar a decisão, senão nós não crescemos. É o que ele está dizendo aqui. Tanto que o Espírito deixou, a partir que soltou Pedro, agora é por tua conta. Para onde você vai, o que você vai fazer, é por sua conta. Então, tudo aquilo que nós já sabemos, que nós temos uma bagagem muito grande que vem de quantas milhares de reencarnações nós já tivemos. Então, nós temos inteligência, nós aprendemos muita coisa. Então, nós podemos tomar decisão sem esperar auxílio do invisível. Podemos pedir? Podemos, mas muita coisa nós podemos. E outro detalhe, que a gente pode pedir também opinião de pessoas encarnadas, também são espíritos. Todos nós somos espíritos. Todos nós somos. Quer ver um auxílio espiritual? Uma pessoa chegou lá no centro do Chico e falou: Chico, vou te falar uma coisa. Eu fui no médico ontem, e o médico falou que o meu coração está uma linha. A minha vida, Chico, está por um fio. Chico, com aquela sabedoria dele, com aquela simplicidade, falou: meu filho, não preocupa não. A gente nunca sabe de que é esse fio. Esse fio que você está falando pode ser de algodão, pode ser de nylon, pode ser de aço. Continue a trabalhar, filho, que o trabalho engrossa o fio. Conselho dado por um espírito encarnado. Às vezes a pessoa passa aqui na Terra e comete os deslizes e depois fica depressivo porque cometeu. Como é que eu pude fazer isso? Meu Deus, que agora? Será que quando eu morrer eu vou para o inferno? Né? Se você fez um mal, fez uma coisa errada, faça o bem. Muda. Uma mulher, por exemplo, senta aqui, fez 3 abortos, aí passa a ter contato com a doutrina espírita e fica depressiva porque impediu 3 seres de nascer. E aí fica depressiva. Não, bola para frente. Passa a ajudar os outros. Adota crianças. Tenha outros filhos, ajude em orfanatos, apadrinhe crianças, como diz o próprio Evangelho, o amor cobre a multidão dos pecados. Se nós fizemos coisa errada, passamos a fazer coisa certa. Uma outra fala de Chico, ele diz o seguinte: nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Então, se você fez errado, passa a fazer certo. O carro-chefe da doutrina espírita chama-se reforma íntima. Tudo que o Espiritismo passa para a gente, ele tem uma finalidade: fazer com que a gente mude. A gente acorde, que a gente é espírito, que a vida continua, que nós somos imortais, que hoje nós estamos vivenciando aqui o que nós plantamos ontem, mas estamos plantando hoje que nós vamos colher amanhã. Nós estamos hoje preparando o nosso retorno ao mundo espiritual, porque a vida continua, a evolução continua, e também a próxima encarnação nossa. Sabendo disso, nós vamos mudando, vamos nos tornando melhor, mais paciente, mais tolerante.
Vamos contar algumas historinhas que estão nos livros espíritos, para a gente ir entendendo mais ou menos como é que as coisas funcionam, né? Uma história que todo mundo aqui talvez já conheça. Um sujeito morava numa casa na beirada do rio. Ela tinha uma elevação na beira do rio e a casa estava lá. Ele sempre morou ali. Mas de repente começou uma temporada de chuva, começou a chover, e a água foi subindo, e a água foi subindo. A prefeitura mandou lá um barqueiro para tirá-lo de lá. Fulano, a previsão do tempo é chuva mais 10 dias. A enchente vai cobrir isso aqui. Me mandaram aqui te buscar. Não vou ficar não, já moro aqui há muito tempo. E Deus vai me ajudar. Não vai acontecer nada. Vou ficar aqui. Ficou. E a chuva foi indo, a chuva foi subindo, foi chegando. De repente apareceu um sujeito com um barco a motor lá. Fulano, vamos embora, rapaz. A água está subindo, a notícia é que está vindo mais água. Não vou não. Eu estou acostumado com isso aqui, não vou não. Deus vai me ajudar, que vai me salvar disso aqui. Vou ficar aqui. Passou uns tempos e a água subindo. Mandaram um helicóptero. E ele também não quis ir. Moral da história, a enchente veio, cobriu a casa e ele morreu, desencarnou. Chegou no mundo espiritual revoltado. E lá ele alegou, poxa vida, eu rezei tanto, sempre de confiança em Deus para me ajudar. Falou com São Pedro, né? E eu não recebi o socorro e eu acabei morrendo afogado. Meu filho, como você não recebeu ajuda? Foi mandado para você lá uma canoa, um barco a motor e um helicóptero. Você não saiu porque não quis. Então, as ajudas ocorrem. Às vezes a gente não atende, né? Porque as escolhas são nossas. Nós temos o livre-arbítrio. Às vezes vem aquela inspiração para a gente. Não vai por esse caminho que vai dar zebra. Não vá. Às vezes você encontra uma pessoa que te fala para você a mesma coisa e você toma a decisão errada. A ajuda veio. Veio de encarnado, veio de desencarnado. Quantas vezes a gente está com um problema, gente? Comigo já aconteceu isso. A gente vai dormir e faz as nossas orações. E pede a Jesus, ao nosso anjo de guarda, para nos ajudar, para a gente tomar uma decisão. Às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema de relacionamento, às vezes é um problema no trabalho. A gente pede, quase sempre vem. Eu me lembro de uma situação que eu estava e que eu olhava e não achava a saída. No outro dia eu acordei com uma ideia e falei, por que eu não pensei nisso antes? Né? Sempre surge, sempre auxílio vem. A gente às vezes não percebe. A gente não percebe quanto nós somos ajudados pela espiritualidade. Quanto nós somos ajudados. Eu já contei vários casos aqui, esse é mais um. De um caso de um sujeito que trabalhava numa repartição pública. Era um sujeito casado, bem casado, 2 filhos. E de repente veio transferido para a repartição pública dele uma moça muito bonita. Tinha várias pessoas que trabalhavam lá, vários homens, várias outras mulheres, né? E essa moça simpatizou com ele. E começou a arrastar a asa para o lado dele. Chegava na hora do almoço, ele sentava para almoçar, ela ia ao lado dele, ele foi conversando, até que ela se declarou que estava apaixonada por ele. Falou, filha, eu sou casado, eu amo a minha esposa. Eu tenho 2 filhos, eu tenho família. Não, mas eu não quero atrapalhar seu casamento. Eu quero só uma migalha do seu amor. E foi insistindo. E os amigos, percebendo, começaram a incentivar ele. Rapaz, deixa de ser trouxa. Nós moramos numa cidade tão grande, rapaz. Todo mundo que tem amante, rapaz. Deixa de ser trouxa. Fui no teu lugar e eu não perdi isso, não. E a moça foi insistindo. Até que um dia ele tomou uma decisão. Foi ficando nervoso aqui, marcou com ela um encontro para eles irem em Niterói, que era a situação aconteceu no Rio de Janeiro, para eles alugar um apartamento lá, uma kitnet, para eles se encontrarem. Marcaram para o dia seguinte. Naquela noite,
A espiritualidade, muito provavelmente, provocou nele uma hemorragia gastrointestinal. E ele passou 6 meses em tratamento para recuperar. A moça se envolveu com o outro, a espiritualidade ajudou esse cara. Ajudou para se livrar de um problema, porque era um cara bom, tinha merecimento. Várias situações que a gente vai vendo. Às vezes a gente vê uma mãe implorar de joelho para que Jesus, para que Deus, para que Maria, para que Dr. Bezerra de Menezes, né, para que o Hipos Barçanufo, né, ajude, né, tire o seu filho das drogas. Pede, 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 pede. De repente aquele filho sai numa noitada com os amigos, sofre um acidente de carro, vai para uma cadeira de roda, paraplégico, não sai de casa mais. A ajuda aconteceu. Não do jeito talvez que ela esperasse, mas com ajuda. Às vezes até desencarne ocorre. Vê pessoas se envolvendo com coisa, e a espiritualidade, os amigos da espiritualidade começam a pedir: traz esse cara de volta que ele está se comprometendo. Traz esse cara de volta que ele está se comprometendo. Acontece um acidente e ele vai embora. Ele estava se endividando. Então as ajudas ocorrem. Não do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. Sempre ocorre ajuda. E outra coisa, lembrando sempre, tem coisas que acontecem que a gente não acha explicação, como é que aquilo acontece. Quem assistiu aí aquele filme lá, Um Milagre no Paraíso? Alguém assistiu? Deve ter assistido. Filme muito bom, muito bonito. A história de uma menina que nasceu com um problema na área intestinal. Ela, no fim, ela não podia se alimentar só com líquido. Ia para o hospital, aquela inflamação, aquele problema, né? Mas um determinado dia ela sobe numa árvore. E a árvore é oca, ela cai na árvore, uma altura bem alta. Cai naquele buraco da árvore, precisa que os bombeiros retirassem lá de lá. E ela, quando que ela foi retirada de lá, ela conta que ela teve ali, que ela desmaiou, que ela viu Jesus. E ela, a partir dali, ela fica boa. Os médicos não conseguiram resolver o problema dela. A partir daquela queda, ela se curou. Então, Meimei fala o seguinte, fala assim, que Deus tem estradas aonde não enxergamos caminho. As coisas acontecem, nós recebemos uma ajuda, que nós não achamos explicação. A ajuda da espiritualidade. Então, gente, quando ele fala que a ajuda ocorre no tempo oportuno e muitas vezes diferente do que a gente pede. Que às vezes a gente pede para ser curado de uma enfermidade. Mas, para nós, às vezes, o melhor é continuar doente. Uma passagem que está num dos livros do Artemido Chico, e uma mãe, a mãe era espírita, inclusive, trabalhadora, dedicadíssima num centro espírita. E ela tinha um filho que estava preso num leito de dor, numa cama, né? O rapaz não andava mais. E ela pedia por ele: Senhor, meu filho tão jovem, dá uma oportunidade para ele, que ele possa se curar. Os médicos não tinham solução para aquele caso. E ela tinha muito mérito, aquela mãe, muito mérito. E ela pedia. Um dia a espiritualidade resolveu atender ela, só para efeito de ensinamento. Um dia o rapaz acordou. Esse rapaz, quando ele estava doente, ele recebia os amigos, ele consolava ele ajudava as pessoas lá da cama, conversando com as pessoas. E quando foi um determinado dia, de tanto a mãe pedir, o garoto acordou bom das pernas. E ficou maravilhado. E ela ficou também, né? Ouviram as minhas preces. Meu filho está com saúde outra vez. Mas só que o rapazinho, depois que ele recuperou a saúde, 3 tempos ele caiu na gandaia, começou a frequentar cassinos, locais de jogatina, boates, e voltar de madrugada, chegando a um ponto de roubar um cheque do tio dele, falsificou a assinatura, e um monte de problemas. Acabou o sossego dela. Porque o filho estava na cama, mas ela tinha paz, tinha sossego, né? Então ela compreendeu.
ela compreendeu que o pedido dela, infelizmente, deu errado. E começou a orar para os benfeitores, ajudar o filho dela, para ele não se desviar para aquele caminho que ele estava se desviando. O que aconteceu? Num determinado dia, ele acorda e não consegue levantar da cama. Voltou para a enfermidade. Era o melhor para ele, era continuar doente. Era o melhor para ele. Um outro caso contado também de um hospital. Hospitais sempre têm espírito trabalhando. Espírito de ex-médicos, ex-enfermeiros e outros espíritos que estão lá ajudando, intuindo, inspirando os médicos, enfermeiros, para trabalhar, para ajudar as pessoas. Porque é um local de sofrimento, né? Aliás, tem um médico que fala o seguinte, que os verdadeiros templos da Terra não são as igrejas, são os hospitais. Porque é lá que as pessoas realmente oram. Então, tinha lá uma quantidade de espíritos que trabalhavam numa enfermaria lá, cuidando de um monte de pessoas enfermas. E aquelas pessoas ali reclamavam, choravam, faziam promessa, queriam sarar, queriam melhorar, né? Mas o Espírito sabe sempre o que a pessoa, no que eles podem ajudar. Mas ocorreu que um dia, aqueles espíritos que tomavam conta daquela enfermaria, tinham uma missão num outro local, ia participar de uma instrução e tiveram que se afastar. Então foram substituídos por uma equipe de espíritos novos. E aqueles espíritos novos chegaram lá para substituir, assumiram o posto, os outros foram embora, e ficaram com muita pena do sofrimento daquelas pessoas. Um pedia cura, né? O outro queria melhorar, queria cuidar da família, queria ir na Aparecida do Norte a pé para pagar promessa se ele melhorasse, né? Cada um fazia as suas maiores promessas de melhoria. E eles ficaram com pena. Falaram, gente, um olhou para o outro, vamos ajudar esse pessoal? Vamos ajudar, vamos melhorar esse pessoal? Botar as mãos lá em cima, e fluidos, e energia, né? Bem, aquelas pessoas melhoraram. Começaram a ficar... E foram só começar a melhorar, começaram a mudar o comportamento. Chegando ao ponto de um deles chutar a bandeja de café da serventuária que estava lá. Café frio, fedorento, essa porcaria daqui, né? O outro falava assim, a hora que a minha mulher vir me visitar aqui, eu vou acertar as contas com ela. O meu filho, aquele velhaco, eu vou mostrar para ele o lugar dele, né? E cada um começou a ficar violento, botar para fora a realidade deles. Mudou os comportamentos. Aí o que aconteceu? Aqueles espíritos que trabalhavam lá, que tinham experiência, retornaram. Chegou lá, viu aquelas pessoas tudo agitadas, um xingando o outro, xingando enfermeiro, médico. O que vocês fizeram aqui? O que aconteceu aqui? Não, nós ficamos com pena deles, eles estavam tudo chorou, tudo sofrido. Nós colocamos as energias, eles melhoraram. Não pode, filho. Melhor para esse pessoal é continuar doente. Vamos retirar essa energia, mandar para o laboratório da natureza e vamos colocar eles na situação que eles estavam. Daqui a pouco estava todo mundo lá prostrado, sentindo dor ali, dor aqui. Então, gente, muitas vezes nós não somos ajudados no nosso pedido para nos curar, porque o melhor para nós é continuar doente. Porque se a gente se curar, a gente volta a violentar, volta a cometer as infidelidade, volta a cometer desatino. Às vezes o melhor é ficar doente. Mesmo porque toda doença é caminho da cura. Todas aquelas pessoas vão ser curadas. Se não nessa encarnação, em outras. Mas a doença é caminho da cura. Ninguém vai permanecer eternamente doente. Vai melhorar, vai se curar. Então, gente, a gente tem que entender isso, que nós somos ajudados, mas nem sempre como a gente quer. Às vezes a gente não compreende o auxílio. A gente quer muito uma coisa e aquilo não acontece. E aí passa o tempo, você olha assim, se eu tivesse sido atendido naquilo que eu pedi, eu tinha quebrado a cara. Foi bom ter acontecido. Foi bom receber ajuda. Então, por quê? Porque a espiritualidade sabe melhor do que nós. E enxerga de um outro ângulo. Imagine, gente, Dr. Bezerra de Menezes. É o espírito mais famoso do Brasil, né? É o que mais as pessoas pedem ajuda dentro do espiritismo, é o Dr. Bezerra de Menezes. Mas já imaginaram, se o Dr. Bezerra de Menezes fosse atender a todas as pessoas que pedem ajuda a ele? Ele não ia fazer outra coisa.
E os espíritos também têm que evoluir. Lá no mundo espiritual existem escolas, universidades, congressos, seminários. Para quê? Para aquele quem sabe mais ensina quem sabe menos. Então esses espíritos também estão aprendendo, também estão evoluindo. E eles não podem ficar de babá nosso. Eles não podem. Então por isso, gente, entendamos isso, que o auxílio do alto ocorre. Ocorre. E como é que ocorre? Através da intuição, da inspiração. E essa ajuda maior. Então, quando nós formos fazer nossas orações, for pedir, peçamos força, peçamos coragem, peçamos iluminação espiritual. Senhor, me ajude de modo que eu possa escolher melhor, que eu possa fazer coisas boas. Então, nós temos que pedir e aguardar. Mas não pedir coisa, pedir para ganhar na loteria, pedir para roubar o marido dos outros, a mulher dos outros. Não, né? Pedir coisas honestas. Né? Nós temos que pedir coisas assim. E a ajuda ocorre sempre, sempre através da inspiração. Às vezes, a espiritualidade ajuda sim materialmente. Tem casos que ajudam. Quem já leu a história do Dr. Bezerra de Menezes deve já conhecer isso. O Dr. Bezerra de Menezes, ele é de uma família lá do Ceará e foi estudar medicina lá no Rio de Janeiro. E chegou uma fase que a família dele estava numa situação difícil. Então ele não estava tendo dinheiro para pagar a escola, a pensão. Ele estava numa situação muito difícil. E ele fez as suas orações. Ele não era espírita, né? Nem pensava, mas ele fez as suas orações, ele pediu ajuda e tal. Num determinado dia, ele está lá no local que ele morava, chegou um jovem pedindo aula de matemática. Que ele podia dar uma aula de matemática. E um jovem que ele não conhecia, muito bem vestido. E ele falou, não, tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu vou me preparar, a partir do dia tal, você pode ir no horário X e eu vou dar aula de matemática para você. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar adiantado, 1 mês. E pagou a escola. E esse rapaz nunca apareceu. Isso aí pode ser uma ajuda que ele recebeu, uma ajuda material que ele recebeu para ajudar ele na situação que ele estava passando. Para ele pagar a escola, pagar a pensão. O próprio Allan Kardec tem uma situação que ele pergunta ao Espírito da Verdade se eles, por acaso, de algum momento, tinham ajudado ele materialmente. Eles disseram, sim, se nós não te ajudássemos, é porque nós não te amava. Então, a ajuda ocorre. E como é que essa ajuda ocorre? De repente, uma pessoa que você encontra te patrocina. Kardec queria, às vezes, editar revista, livros, e apareceu gente que se ofereceu para ajudar. Intuído, inspirado por outras pessoas. Às vezes você está indo pela rua e encontra uma pessoa, conversando com aquela pessoa foi intuída a passar por aquele local, te encontra, conversa com você, de repente você narra uma situação, aquela pessoa te passa um ensinamento que faz você despertar. Nós somos ajudados. Somos ajudados demais. Tem um caso interessante que aconteceu com Chico Xavier. As horas aqui, senão o tempo vai passando e a gente não vê lá. Chico, a mãe dele faleceu, ele tinha 5 anos. Ele tinha mais 9 irmãos. O pai não podia criar aquelas crianças. Distribuiu para os conhecidos, para os parentes, né, para cuidar das crianças. E Chico foi morar com uma madrinha dele, chamada Rita de Cássia. E essa mulher era tenebrosa. Dava uma surra no Chico quase todo dia e enfiava garfo na barriga do Chico. E o Chico chorava e tal, ia lá para o fundo do quintal. Um determinado dia, o Chico está lá no fundo do quintal chorando, a mãe dele, Maria, mãe de Deus, desencarnada, aparece para ele. Falando para ele ter paciência, né? Que aquela situação um dia ia mudar, teve que ter paciência, que ele precisava crescer, que ele precisava obedecer à madrinha, a mãe dele, a espírita. Bom, passados alguns tempos, tinha um garoto que morava junto na casa, que era sobrinho da Dona Rita de Cássia, chamava Moacir.
O Moacir apareceu com uma ferida na perna. E aquela ferida não se curava de jeito nenhum. Aí a dona Rita de Castro levou ele numa benzedeira. Levou o Moacir e levou o Chico junto, né? Chegou lá, a presbítera falou assim: olha, para sarar essa ferida, é preciso que uma criança jovem, em jejum, lamba essa ferida por 3 sexta-feiras seguidas. A mulher já olhou assim: o Chico serve? A mulher: serve. O Chico já estampou, puxa, lamber ferida não é fácil, né? Aí o Chico voltou para casa e foi lá para o fundo do quintal. E a mãe dele apareceu para ele, falou: Chico, você, como eu falei para você aquele dia, você precisa crescer. Pode lamber a ferida de Moacir, mas a minha lambida vai curar ele? Não, nós vamos ajudar, ele vai ser curado. E assim aconteceu, filho. Você vê a mãe dele, o espírito da mãe dele. Por 3 sexta-feiras, o Chico lambeu a ferida do Moacir. E a partir disso, a ferida fechou. E a partir desse momento, a dona Rita de Cássia passou a olhar o Chico com outros olhos. Pela primeira vez, depois que ele tinha ido para lá, foi a primeira semana que ele não tomou uma surra e nem uma garfada. E aí, passado alguns tempos, a mãe do Chico falou para ela que o céu ia mandar um anjo. O pai do Chico se casa com a dona Cidália, e uma das condições da dona Cidália foi que reunisse todos os filhos. Aí o pai dele foi lá, pegou o Chico e trouxe, e a dona Cidália foi a segunda mãe dele, foi criado, muito bem criado por ela. Então, você veja o seguinte: a mãe do Chico, um espírito, procurou consolar ele, mandar ele ter paciência, ser obediente, ver as coisas que as pessoas passam, né, que ocorrem. Né? Como ocorrem as ajudas, tanto diferente, né, uma das outras mesmo. Mas então é isso. O importante é o seguinte: o mais importante é saber que nós podemos pedir? Podemos. Que nós podemos ser ajudados? Podemos, e somos ajudados a toda hora, sem até a gente pedir. Que nós temos uma quantidade enorme de amigos no mundo espiritual. Espíritos amigos, espíritos simpáticos, o nosso anjo da guarda que vela por nós diuturnamente. E segundo a doutrina espírita, é a quem nós primeiramente temos que pedir ajuda, o anjo da guarda. É o que mais próximo de nós. Nós podemos pedir? Sim. Somos ajudados? Somos. Agora, como ele fala ali, não podemos viciar em pedir, pedir, pedir. Tem gente que vai em centro toda semana consultar os guias para saber se vai fazer isso, fazer aquilo. Então, nós não devemos fazer isso. Coisas que nós sabemos fazer, devemos fazer, não temos nada de consultar. Agora, quando é uma ação difícil, é uma enfermidade, podemos sim pedir auxílio. Mas coisas corriqueiras da nossa vida, nós não temos que pedir ajuda. E mesmo que nós temos muitas pessoas ao nosso lado, o nosso pai, a nossa mãe, às vezes um companheiro de trabalho, pessoas boas que podem nos dar conselho e orientar, podemos pedir. É espírito também. Então, gente, era isso que a gente queria passar para vocês. O auxílio sempre ocorre, podemos pedir, e nunca, às vezes, o auxílio vem como a gente quer, e às vezes nem vem, porque às vezes é melhor ficar como está. Então, Deus tem estradas que é onde nós não enxergamos caminho. E Deus sabe do que nós precisamos. E lembrando sempre que na vida tudo passa. Passam as coisas ruins, passam as boas, tudo passa. E nós estamos aqui para quê? Para aprender. A doutrina espírita, o que ela quer de nós? Reforma íntima, reforma moral. Melhorar. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Que Deus, nosso Pai, Senhor das nossas vidas, nos abençoe. Que Jesus continue sempre o nosso modelo e guia. E que os nossos anjos de guarda, que a espiritualidade amiga, continue a nos dar intuição, inspiração, para que nós possamos aproveitar ao máximo esta passagem nossa pela terra. Fiquemos todos na paz do Senhor.